Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e amadas irmãs. Que os irmãos recebam a palavra do Senhor em seu coração hoje e que ela venha para edificar e fortalecer as suas vidas, meus queridos. A palavra do Senhor hoje, ela vem para nos dar sabedoria e discernimento de como nós vamos agir no dia difícil, no dia mau. Como nós vamos e temos que agir contra as ciladas do inimigo. Porque o inimigo, ele está rodeando, ele está ao derredor para atacar a nossa vida, para atacar a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde. Mas Deus, ele é mais poderoso que isso. Ele nos deu uma palavra abençoada para que nós venhamos usá-la em nossa vida e sermos abençoados através dela. Por acaso tem como um soldado entrar numa guerra desarmado, sem seu capacete, sem seu escudo e sem sua espada? Existe como um soldado ser vencedor dessa forma? Não existe, meus amados, não tem como. Não tem como um soldado enfrentar o inimigo desarmado. Não tem como um soldado ir para a frente de batalha e estar sem a sua espada, sem seu escudo. O que vai acontecer com ele? Ele vai perecer, ele vai perder a guerra, ele vai perder a batalha. Ele pode até morrer por isso. Mas Deus nos deu essa palavra para que nós venhamos saber que para nós enfrentar uma batalha, uma guerra, nós temos que estar com o quê? Com o capacete, com a espada, com a armadura, estar preparado para lutar contra o inimigo. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua palavra no livro de Efésios. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Abra aí, irmãos. Abra essa palavra e vamos ler agora. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora, irmãos, Deus vai falar qual armadura que nós temos que nos revestir. Aqui no versículo 13, ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. No 14, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui Deus fala para nós estar nos cingindo-vos com a verdade, ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui nós já temos que começar a entender que nós temos que viver uma vida justa e verdadeira. Nós temos que ter uma vida correta nos caminhos do Senhor. Nós não podemos mais aceitar a mentira na nossa vida. Porque quando Deus fala que nós temos que nos cingir com a verdade, Ele está dizendo que para nós enfrentar as batalhas do inimigo, nós temos que viver a verdade. Porque não tem como enfrentar a batalha se não viver com a verdade. Porque se nós estivermos mentindo na nossa vida, mentindo no trabalho, mentindo no casamento, mentindo em qualquer área da nossa vida, nós não vamos ter como enfrentar a batalha com o inimigo. Porque Deus, a verdade é uma ferramenta, é uma arma, é uma proteção que Deus nos deu para enfrentar o inimigo. E no 15, Deus fala assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz
não adianta nós querermos também enfrentar o inimigo se nós não termos paz na nossa vida. Como que eu vou transmitir paz na batalha se eu não tenho paz comigo mesmo? Se eu não transmito paz para os meus filhos? Se eu não transmito paz no meu casamento? A minha vida diária, a minha vida em Cristo deve ser uma vida de paz. Amém, queridos? Seguindo então, lá no 16 fala assim: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deus está falando que nós temos que ter fé. Não tem como eu enfrentar o inimigo sem fé. Porque se eu não tenho fé, como que eu vou crer na palavra do Senhor? Como que eu vou crer na obra do Senhor? Como que eu vou crer nos milagres de Deus na minha vida? Se eu não tenho fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra fala que sem fé é impossível. Irmãos, creia no Senhor, que essas ferramentas, essas armaduras que Deus nos deu, são armas poderosas para lutar contra o inimigo. Mas isso nós temos que aplicar no dia a dia na nossa vida. Deus, através de Paulo, fala que nós temos que nos revestir com o escudo da fé, porque aí nós vamos poder apagar todos os dardos inflamados do inimigo. No 17, Paulo fala ali: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, o capacete, Deus está revelando que é o capacete da salvação. Nós temos que tomar o conhecimento que a nossa salvação, ela vem pela graça. E pela graça, nós temos que, para andar na graça, nós temos que ter a sabedoria, que nós temos que cuidar da nossa mente, cuidar da nossa vida intelectual, do nosso conhecimento a partir de leituras. Nós temos que cuidar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente coloca dentro da nossa mente, meus amados. Por isso que Deus está falando que nós temos que colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que cuidar aquilo que a gente lê. O que a gente deve ler diariamente? Nós temos que ler a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito. É com ela que nós vamos vencer as ciladas do inimigo. E no 18 fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém, meus amados? Orando o tempo todo. Nós temos que ter uma vida de oração, meus amados. Vida de oração constante. Vida de oração diária. A palavra fala: vá até o teu quarto, fecha a porta e lá ora em secreto, que o Pai vai te ouvir, vai te atender. O Papai ouve as nossas súplicas, mas nós temos que ter esse costume, esse hábito. Se tu está passando por dificuldade e não está conseguindo orar, peça isso também ao Senhor. Peça isso ao Senhor. Deus, Pai, eu não consigo orar, eu não consigo ter força para buscar mais o Senhor. Me ajude, me dê forças, me dê vontade de ler a Tua palavra, me dê vontade de orar, me dê vontade de jejuar, porque nós cristãos, se nós não praticar esses 3 elementos, jejum, oração e palavra, nós vamos estar fritos, nós vamos estar entrando nas ciladas do inimigo. E nós não podemos deixar essas coisas acontecer na nossa vida. Amém, queridos? Essa era a palavra de hoje. E se essa palavra fez sentido na sua vida, eu gostaria que você desse um like agora nesse vídeo. Compartilhasse ele no grupo da igreja, no grupo da família, abençoando os irmãos que precisam ouvir uma palavra, que precisam ouvir essa palavra para abençoar a sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se,
para estar recebendo a melhor palavra, que é a palavra do Senhor. Amém, queridos? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.